Olá, gostaria de um minutinho seu para trazer uma reflexão que eles estavam aqui conversando comigo. Estava lendo o livro de Juízes e, mais precisamente, a história de Sansão. Eu gostaria de abordar alguns pontos com vocês. Primeiro ponto, Sansão ele nasceu com um propósito. E por mais que a gente às vezes fique se perguntando ou em crise de identidade, todos nós sabemos que nós nascemos com um propósito. Assim como Sansão foi cheio de Deus, cheio do Espírito Santo com o propósito de proteger os filisteus, eu acredito que Deus também quer nos encher do Espírito Santo para algum propósito às vezes para vencer e batalhar contra o inimigo, ou às vezes para literalmente fazer o bem, assim como Sansão era designado para fazer o bem ao seu povo. Outro ponto, nós às vezes, assim como Sansão, muitas vezes nós nos pegamos flertando com o mundo. Sansão foi juiz de Israel por 20 anos. Então, ele nasceu com aquele povo, ele foi designado para aquele povo, o propósito dele era para aquele povo, mas ele flertava com os filisteus, que era o inimigo, que era o povo para ele matar, que era o povo para ele lutar contra. Ele flertava com os filisteus a ponto dele se juntar com Dalila e ele se acomodar nisso. Ele estava tão acomodado com uma distração. E o engraçado é isso, que Dalila não era o inimigo dele. Dalila era somente a distração. E às vezes quando a gente lê a história de Sansão, a gente acaba achando que Dalila é o inimigo, mas Dalila não é o inimigo. Dalila só era a distração. O que está sendo a sua distração que está te tirando da presença de Deus? O que está sendo a sua distração que está te impedindo de ser cheio do Espírito Santo? Porque Sansão era cheio do Espírito Santo para cumprir o propósito dele, mas agora ele está sendo pego deitado sobre as pernas de Dalila, que era a distração do inimigo para ele. E acho que talvez às vezes pode ser o seu celular que está sendo a sua distração, que está te impedindo de cumprir o seu propósito. O que você acha? Reflete aí comigo um pouco. Terceiro ponto. Ele estava acomodado com a distração. Então a Bíblia fala que quando ele contou o segredo dele, a Dalila rapou a cabeça dele, ele foi pego de surpresa, se levantou com a cabeça raspada e os inimigos veio até ele e ele não tinha percebido ainda que a presença de Deus já tinha abandonado ele. É engraçado porque a Bíblia faz questão de ressaltar isso, que muitas vezes a gente está acomodado com a distração e a gente não percebe que a presença de Deus já saiu da gente já faz muito tempo e Sansão já tinha perdido a presença de Deus. Gente, se vocês lerem a história de Sansão, é uma história que arrebenta com você, porque muitos de nós às vezes se identificamos como Sansão. Eu já me peguei como Sansão e às vezes me pego como Sansão, falhando com o meu propósito. Outro ponto que eu gostaria de estar enfatizando sobre a história de Sansão é que após ele estar entregue à distração, estar no colo da distração, a sua cabeça foi rapada, ele perdeu a força, foi pego pelo inimigo, já não tinha mais a presença de Deus e ele nem sabia, e fizeram o que com ele? Arrancaram a visão dele. Então ele já não tinha mais a visão do propósito, ele já estava rodando um moinho, ou seja, ele estava andando em círculo, empurrando o moinho, e dia após dia, já sem visão, já triste, já abandonado, porque aos poucos ele deixou de ser um homem que era para ser um herói,